Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse amém dava para ser melhor. Vamos lá? Amém? Amém. Melhorou, está todo mundo animado, graças a Deus. Esse é um mês realmente de muita festa para a gente, né? O mês de dezembro é um mês onde a gente vai caminhando para o novo ano, revendo algumas coisas, também tendo a oportunidade de concluir determinadas outras. Ontem foi um dia muito especial aqui no seminário, com a formatura de irmãos muito queridos, né? Foi uma semana importante também, uma semana que nós tivemos uma programação chamada Amado Timóteo, não foi, pastor? Que foi muito edificante. E para nós, como igreja, também o mês de dezembro é um mês chave, né? Temos as nossas comemorações de Natal, graças a Deus. Temos também toda a parte de planejamento para o ano que vem. Então, é um mês de muita alegria, de muito ânimo. Que Deus renove as nossas forças e nos conceda um mês de dezembro abençoador, né? Já estamos aí caminhando para metade do mês quase, né? Então, que Deus nos abençoe. Nós estamos, meus irmãos, estudando aqui juntos a nossa boa confessionalidade. Eu recordo que, em determinado momento, nós fizemos uma ilustração que ajudava a demonstrar a importância da confessionalidade para os irmãos. Quer seja nas quartas-feiras, quando estamos estudando juntos o Catecismo de Heidelberg, que é uma das 3 formas da unidade, empregado inicialmente ali no Palatinado para a instrução, principalmente dos jovens, mas de toda a nação, com a ideia de unificar a fé reformada ali nos Países Baixos. Nós também estamos estudando a nossa confessionalidade, o Catecismo de Heidelberg, um documento irmão, né, junto com a Confissão Belga e os Cânones de Dort, mas a nossa confessionalidade, a Confissão de Fé de Westminster. E eu gosto sempre de resgatar aqui essa noção para vocês de que estamos estudando um tesouro precioso que nos ajuda a andar nos limites da ortodoxia cristã, ou seja, daquilo que nós consideramos ser a interpretação sadia, benéfica e correta das Sagradas Escrituras. Então, às vezes você vai chegar em muitas igrejas aí, você vai perceber que todo tipo de coisa se ensina. E a igreja de denominação tal, um pastor ensina uma coisa, outro pastor ensina outra, outro pastor ensina outra. Olha que coisa complicada. Quando você tem a boa confessionalidade, como é o nosso caso, você vai perceber que está cercado por uma baliza muito segura, por muros sólidos e seguros que norteiam o que seria uma boa interpretação da palavra de Deus. A ilustração que usei com vocês algum tempo atrás foi pensando nesse corredor aqui ao meio. Pensa nesse corredor aqui e, de repente, o pastor começa a ensinar uma coisa que está fora da ortodoxia. Vocês têm condições, e aqui eu vou pedir licença rapidamente para a transmissão, você vai ter condição de chegar aqui e perceber que há uma barreira. Então, percebe essa seria a interpretação correta da palavra e que aqui a boa confessionalidade esteja aqui. Há espaço para a discussão, há espaço para o poder, mas não se chega muito lá. Você encontra na barreira da boa confessionalidade. Então, o que passar aqui não é ensino ortodoxo, não deve ser ensinado. Então, a boa confessionalidade ajuda a nós termos, meus irmãos, uma fé saudável, robusta, e nos ajuda a ter confiança também. Não é? De repente, se o seu pastor está ensinando algo que foge, que escapa daquilo, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então veja que privilégio nós temos, meus irmãos, de contar com a boa confessionalidade. Como Igreja Presbiteriana da Pissarreira, lidar com as 3 formas da unidade, às quartas-feiras, e com os símbolos de fé de Westminster, especificamente com a nossa confissão de fé nos domingos. Nos últimos domingos, nós, irmãos, temos estudado o capítulo número 16 das boas obras. Nós vamos orar agora pedindo que Deus abençoe a nossa aula e nós vamos retomar rapidamente aquilo que vimos nesse capítulo 16, nas 2 primeiras sessões da confissão, para então darmos seguimento a mais 3 sessões hoje, a saber, as sessões 3, 4 e 5. Pedir a bondade de alguém que tem acesso à confissão, por bondade, compartilhar todo o capítulo 16 aí no grupo da igreja, para quem quiser poder acessar o texto da confissão em si. Por bondade, feche os seus olhos para orarmos mais uma vez.
Ó Deus santo e bendito, nós louvamos essa manhã. Que momento precioso temos, ó Deus, de estarmos reunidos nós e os nossos filhos, ouvindo a convocação santa e bendita do Senhor, para estarmos, ó Deus, em Cristo Jesus, na comunhão dos santos e em torno, ó Deus, da Tua santa e bendita palavra. Nossos corações estão alegres por isso, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez que Tu abençoes não somente essa classe, mas todas as demais, que sejam, ó Deus, momentos preciosos de edificação para o Teu povo. É o nosso pedido confiante, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos recapitular rapidamente o que vimos na aula passada. Se você está com acesso aí no nosso grupo da igreja ao texto da confissão, você pode dar uma olhada, por favor, se não, acompanhe a leitura que vou fazer rapidamente das sessões 1 e 2. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade delas, são aconselhadas pelos homens, movidos por um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Essas boas obras, e agora aqui já a seção 2, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Então, no nosso último encontro, nós vimos justamente essas duas primeiras sessões. E aqui precisamos retomar algumas coisas bem rapidamente para entendermos as sessões que pretendemos destacar na manhã de hoje. Primeiro, irmãos, essas duas sessões iniciais nos mostram que as verdadeiras boas obras são aquelas que são feitas em consonância, estão em conformidade com a palavra de Deus. E isso foi uma das questões que nós mais ressaltamos. Por quê? Porque estas boas obras distinguem-se, há uma distinção das ações sem base na palavra de Deus e nas ações baseadas em preceitos humanos, quer sejam esses preceitos fruto de um zelo, de um aparente zelo. Normalmente quando a gente vê alguém muito zeloso, a gente confunde logo isso com uma coisa boa, com um aspecto bom, e também a despeito de boa intenção. Recordo que nós, inclusive, indicamos a leitura para os irmãos de um livro do Martin Lloyd-Jones chamado Sincero, mas Errado. Então, boas obras têm a fonte na palavra de Deus. Obviamente que se a fonte das boas obras, do entendimento do que sejam as boas obras, está na palavra de Deus, qualquer ação que não se baseie na palavra de Deus não pode ser considerada uma boa obra, mesmo que esta ação seja feita em pretenso zelo, e a confissão fala de zelo cego. Recordo com os irmãos que nós trabalhamos isso. Há muitos irmãos que zelosamente abraçam determinadas coisas e que não têm base na palavra de Deus, são preceitos humanos, são tradições. Vimos como o Senhor Jesus tratou essas coisas quando lidou com os fariseus, os falsos religiosos do seu tempo, deixando-nos exemplo para agir também. Então, como podemos praticar boas obras? Olhando para a palavra de Deus. Essas boas obras não são frutos de um zelo cego, nem muito menos de coisa que fazemos com pretexto de boa intenção. E aí lidamos com alguns textos também. Deus ordenou determinadas coisas e, por exemplo, vimos a questão lá de usar, que com toda boa intenção foi tocar na arca. E Deus tinha dito: meu filho, a arca é para ser transportada, tem um local certo para entrarem os varões e os levitas que têm que levar a arca. A arca estava sendo levada em um carro de bois, e aí os bois tropeçaram, com a melhor das boas intenções, foi colocar a mão na arca ali para segurar a arca. O que foi que aconteceu com ele, irmãos? Se vimos na aula passada, morreu fulminado naquele momento. Então, boas obras não são aquilo que a gente faz com toda boa intenção, com um zelo cego. Não. Boas obras estão norteadas na palavra de Deus.
Vimos também nessas duas primeiras sessões, meus irmãos, que as boas obras brotam de uma fé viva e verdadeira, e que essas boas obras, segundo nos diz a confissão de fé, são fruto de uma espiritualidade, de uma vida real com Deus, de uma espiritualidade verdadeira, real. E alguns benefícios espirituais estão atrelados, obviamente, à prática dessas boas obras, como a gratidão, o fortalecimento da fé, a edificação de outros e a glória de Deus. Então veja, praticamos boas obras. Quando as praticamos, ainda somos abençoados. Manifestamos gratidão quando praticamos as boas obras, fortalecemos a nossa fé quando praticamos boas obras, edificamos aos nossos irmãos e também fazemos, em meio a tudo isso, quer na manifestação da gratidão, no fortalecimento da fé ou na edificação de outros, a glória de Deus. Promovemos a glória de Deus. E por fim, na aula passada vimos que tudo isso faz com que estas boas obras, feitas em Jesus Cristo, tenham valor eterno. Aquilo que a gente faz aqui, as nossas obras feitas fora de Cristo, não tem peso eterno no sentido salvífico. Só o que fazemos em Cristo, ou seja, lembre-se que nesta ocasião passada, lidamos especialmente com o texto de João, capítulo 15, onde Cristo disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo que está em mim produz, e é pouco fruto ou muito fruto? Muito fruto. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, irmãos, porque estamos em Cristo Jesus, Ele que é a videira verdadeira, somos ramos e a partir dele nós frutificamos e frutificamos muito, porque estamos nele. Quando, portanto, realizamos coisas boas obras em Cristo, estas obras, segundo a confissão de fé, vão nos acompanhar para a eternidade. Caixão não tem gaveta, tá? Você que está em Cristo e lida de forma equivocada com o que Deus lhe dá, lhe entrega para fazer, com o que você tem, seja seus dons, talentos, tempo, bens, se você lida equivocadamente com isso, você vai ter que responder por esta mordomia. Agora, se você usa isso corretamente, pratica as boas obras, você vai receber uma recompensa por isso nos céus, que é chamada de galardão. Então, vimos nessa primeira ocasião justamente estas coisas, meus irmãos. Ao passo que hoje, pela graça de Deus, nós vamos dar continuidade e vamos estudar as próximas sessões, que são as sessões 3, 4 e 5. Se você tem acesso ao texto da Confissão de Fé, por bondade, nós vamos proceder à leitura destas sessões e depois da leitura das mesmas, nós vamos proceder à breve exposição com a oportunidade de que vocês também possam tirar suas dúvidas e participar. Capítulo 16 da Confissão de Fé, sessão 3, diz assim. Veja como o entendimento prévio vai nos ajudar aqui. O poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Para que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Essa é a sessão 3. Eu vou ler todas, depois nós vamos voltar para cada uma das 3 que vamos explanar, 3, 4 e 5 hoje. Então vamos ler também a 4. Os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida, estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer,
e são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Então, essa segunda sessão vai nos colocar no nosso devido lugar, porque de repente nós podemos pensar: olha, eu sou um servo especial, eu sou muito bom. E nós vamos trabalhar nessa sessão também aqui uma falha terrível teológica chamada perfeccionismo, e mostrar rapidamente como houve o desenvolvimento dessa doutrina teológica na história até chegar aos nossos dias, de alguns irmãos que creem que podem ser perfeitos diante de Deus ainda nessa vida. Vamos abordar isso rapidamente. Veja que a confissão vai aqui nessa sessão dizer que a maior perfeição possível nesta vida, e aí ela vai deixar claro que inclusive esses que pensam assim, estão tão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. A última sessão, que é a quinta, vamos proceder à leitura agora também. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado, ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir. Infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores, e porque, como boas, procedem do Espírito, e como nossas, são impuras e misturadas com muita coisa aqui, irmãos, com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Muito bem. Então, comprometido, vamos primeiro para a sessão 3. A primeira afirmação, irmãos, a primeira assertiva da sessão 3 é muito importante para nós. Ela diz que o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis. Não está em nós, como vimos nas sessões 1 e 2 em domingos anteriores, que acabamos de recapitular, o proceder boas obras. Nós não temos por nós mesmos esta capacidade. Essa capacidade provém, como vimos nas sessões 1 e 2, por estarmos em Cristo. E agora a confissão traz algo novo. Não somente por estarmos em Cristo, mas pelo fato de Cristo ter ascendido aos céus e ter enviado o seu Espírito para nos habilitar a fazer estas boas obras. Eu recordo que quando estudávamos a ascensão de Cristo aos céus, nós sempre mencionamos aqui para os irmãos a dificuldade teológica que nós encontramos muitas vezes na igreja de valorizar a ascensão, tanto quanto nós valorizamos o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo, e às vezes a gente para aqui e não falamos da ascensão. Se Cristo não tivesse ascendido aos céus, Ele não teria mandado o outro Consolador, que é o Espírito, que haveria de habitar de forma plena em nós, como é o caso da igreja neotestamentária. Então, era necessário que Ele fosse assunto aos céus, para que Ele enviasse o Consolador, enviasse o Espírito. Então, praticamos boas obras porque estamos em Cristo, que é a videira verdadeira, e porque Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito, que é a pessoa da Trindade responsável pela maior atuação na dispensação em que nós nos encontramos, o Espírito Santo do Senhor. Só podemos fazer coisas boas, mercê do Espírito Santo operando em nós. Isto é válido, irmãos, inclusive para aquilo que a gente chama de boa obra que os ímpios fazem. Na aula passada nós já mencionamos um pouco sobre isso. Nós defendemos um conceito bíblico chamado de graça comum, que é aquele meio pelo qual Deus faz chover para os ímpios e para nós crentes, dá inteligência para os ímpios e para nós crentes também. Por meio da graça comum, Deus permite que o ímpio proceda, e eu vou colocar aqui bem entre aspas, tá? Coisas boas. Um amor do pai pelo filho,
Por que o Senhor está chamando de coisa boa? Porque, como vimos, isso não é uma boa obra. O que os ímpios fazem, que nós enxergamos ser algo bom, ainda que seja fruto do Espírito que não habita neles, mas habilita-os a fazer lampejos de bondade, são frutos justamente da ação de Deus. Professor de matemática aqui vai lembrar daquela curva exponencial. Vocês lembram como é uma curva? O pessoal do 2º grau, né? Curva exponencial é aquela curva que é uma parábola assim, ó, subindo, e que vai tender ao infinito. Se você colocar aqui maldade nesse eixo aqui, e o tempo aqui, quanto mais o tempo passa, a maldade vai aumentando até tender ao infinito. Quanto mais o tempo passa, mais Deus vai refreando a sua graça comum, vai retirando e entregando o homem à maldade, como nós vemos nas páginas do Novo Testamento, nas questões relacionadas a quanto mais se aproxima o tempo do fim, a parousia, a vinda do Senhor Jesus, maior vai ser a maldade, a perversão, os homens vão ter alergia à palavra de Deus, vão querer ouvir mensageiros que agradem os seus ouvidos e por aí vai, né? Então veja, é o Espírito de Deus que nos capacita a fazer boas obras, porque estamos em Cristo Jesus. Nós vamos ler alguns textos que vão nos provar isso. O primeiro deles, eu convido que você abra a sua Bíblia, por favor, está justamente no texto de João, capítulo 15, versículos 4 a 6, nós vamos retomar a leitura desse texto, que já procedemos na outra aula, apenas para consolidar na palavra de Deus o que estamos afirmando. Vamos ler a partir do versículo 1 de João 15, irmãos, para lembrar aqui. João 15, 1, enfatizando aqui os versículos 4 a 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, está vendo como está claro aqui, irmãos? Não podemos produzir fruto se não estivermos na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E agora, aqui o versículo 4, é esta ênfase que queremos dar, 5 e 6, atente por favor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não há possibilidade de exercer uma boa obra, ou seja, algo que conte para aspectos relacionados à nossa salvação, para galardão eterno, sem estarmos em Cristo. Não tem como. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então, irmãos, em primeiro lugar, está muito claro aqui que só podemos frutificar, realizar boas obras, estando em Cristo Jesus. Há um outro texto que eu gostaria que você abrisse, por favor. Vá agora algumas páginas à frente no seu Novo Testamento e abra na primeira carta escrita por Paulo aos crentes de Corinto, 1 Coríntios, número 12, versículo 1. Eu fico envergonhado tendo o reverendo Ronildo aqui e eu tendo que dar aula, reverendo. O senhor estaria muito mais habilitado. Capítulo 12, versículos 1 a 7. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis, conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. A ênfase aqui é a partir do versículo 4. Ora,
os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, note algumas coisas importantes aqui. Versículo 4. Você veja que há diversidade de dons, e quem concede os dons? O Espírito. Tá bom? Quem concede dom para frutificarmos, para realizarmos as boas obras? O Espírito. Então, há diversidade, há vários dons, mas o Espírito é o doador, é o mesmo, é o único, é quem faz isso. Então, isso já prova aqui o que nós estamos falando. Agora, vamos tornar esse ensino mais trinitário, porque a gente está falando do Espírito, já falamos de Jesus, que é a videira, mas como é que isso se dá num contexto geral? Perceba que a palavra diversidade vai ser repetida no versículo 5, olha aí por favor. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui é o Filho, tá? Então, o dom é dado pelo Espírito. E a diversidade de dons. Há diversidade também nos serviços. Quem é que está dando o serviço? Jesus, o Senhor. E por fim, veja o versículo 6. E há diversidade nas realizações. Veja, diversidade, diversidade, diversidade. Então há diferentes formas. Diversidade nas realizações. Também a palavra diversidade no versículo 6. Mas o mesmo Deus, aqui é o Pai, que opera tudo em todos. E essa manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um bem proveitoso. Então a Trindade está envolvida, irmãos, em nos habilitar a fazer o que Deus quer. O Espírito nos capacita, Jesus Cristo nos dá o serviço, e Deus Pai permite que nós andemos nas realizações que lá, desde toda a eternidade, Ele preparou para que nós andássemos nelas. Então, que coisa maravilhosa, irmãos, nós percebemos isso aqui. Então, até aqui vimos que o poder de fazer boas obras não é de modo algum próprio nosso, dos fiéis, é o que a confissão está dizendo, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. E aí ela segue, a confissão segue dizendo nessa seção número 3. Por que o Espírito faz isso por nós? Para que sejam para isso habilitados é necessária. Olha só, irmãos, além da graça que nós já recebemos, da graça da salvação, de estarmos em Cristo, de estarmos na videira, do Espírito Santo habilitar em nós, além da graça que já recebemos, uma influência positiva do mesmo Espírito para obrar neles, ou seja, para realizar neles, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, o seu beneplácito. Então, é necessário que o Espírito atue em nós para procedermos às boas obras, de forma tal que nós venhamos a querer isso, e querendo isso, fruto desta ação do Espírito em nós, nós possamos também realizar estas boas obras. Entendeu, de ouro? Então, vamos ver isso na palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos ler o versículo 12. Eu separei para ler o versículo 12 em outro momento, mas já vamos ler aqui a partir de agora. Esse texto é muito especial, irmãos, porque ele é um texto que claramente coloca duas verdades bíblicas que parecem linhas, que não se cruzam, aparentemente parecem se contradizer, mas nós sabemos que, na verdade, são duas verdades que andam de mãos juntas, não se contradizem e percorrem as páginas de toda a Sagrada Escritura, que é a relação entre a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana, e a soberania de Deus, inclusive na prática das boas obras. Olha só o que Paulo está falando aos crentes de Filipe. Depois de exortar aqui ao amor fraternal,
de citar o exemplo de humilhação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a teologia aqui do quenótica, do esvaziamento. Olha o que é dito aqui. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras palavras, vamos parar aqui e vamos voltar daqui a pouco para o texto. Paulo está dizendo assim, olha, assim, meus irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só quando eu estava aí presencialmente no meio de vocês, mas também quando eu estava ausente, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Pastor, sou eu que desenvolvo a minha salvação? O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que você tem responsabilidade, a responsabilidade humana de desenvolver um aspecto muito pontual da sua salvação, que é a sua santificação. Ah, mas sou eu que me santifico? Não, é Deus quem te santifica, mas você tem a responsabilidade de usar todos os meios pelos quais Deus, de buscar usar diligentemente, quer sejam as disciplinas espirituais, como a vigilância, quer seja também, irmãos, os meios de graça, para a sua santificação. De quem é a responsabilidade? Olha o que o versículo está dizendo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Responsabilidade humana, não é assim? Sua responsabilidade. Desenvolva. Aí agora veja aqui, de um versículo para o outro, a noção de que temos a nossa responsabilidade, mas Deus é soberano. E essas duas verdades não se chocam, elas andam juntas. Como é que Deus é rei, pastor, e declara todas as coisas e ao mesmo tempo é juiz que vai julgar pelas coisas que ele mesmo declarou? Responsável de Deus, responsabilidade humana e soberania de Deus. Olha, se não é isso que está no versículo 13. Porque é Deus quem efetua em vós, desenvolva sua responsabilidade. E agora? Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Agora você entende porque a confissão está dizendo: para que sejam para isso habilitados, é necessária, além da graça que já receberam, uma influência positiva do Espírito Santo para obrar neles e efetuar o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus quem faz isso, irmãos. O querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Alberto, pode ficar à vontade, meu filho. Bom dia, pastor. Bom dia, Alberto. Pastor, existiu, até numa aula passada, eu indaguei o pastor Alex, que ele estava ministrando a aula, mas tem uma passagem na palavra de Deus que sempre me intriga, que é Atos 10, quando narra ali o episódio sobre Cornélio. Quando a gente pega aquela passagem de Atos 10, a palavra de Deus diz, ela fala a respeito de Cornélio como um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que praticava boas obras, e que, em razão dessas boas obras, elas subiram até Deus. E aí surge, por que eu estou fazendo esse contraponto? Porque a gente pega lá agora na seção 3, a capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito de Cristo. Ora, então Cornélio, ele já era de fato uma pessoa regenerada, ele já era regenerado, porque assim, nós temos as passagens subsequentes dentro desse texto. Pedro, ele tem um sonho,
vai, manda chamar Pedro, Pedro vai, Pedro faz uma pregação e depois desce sobre eles e sobre todos os demais que estavam ali, o Espírito Santo de Deus, os revestidos de poder, falando em outras línguas, etc. Mas ele já era regenerado? E se não era regenerado, como é que ele fazia então essas boas obras? Era um homem piedoso, e é bom ressaltar o que a palavra de Deus diz, ele era temente a Deus. Então como é que um homem na carne, ele é temente a Deus? Muito bem, vou responder a sua pergunta. Primeira coisa que você tem que entender, Alberto, é que o livro de Atos dos Apóstolos é um momento de transição, certo? Então, você vai perceber, por exemplo, que o Espírito é derramado em pelo menos 3, até 4 ocasiões, para mostrar que o Espírito não vinha só para os judeus, vinha também para os samaritanos, então para os judeus misturados, depois disso viria também para os gentios, né? E a outra ocasião também em que é um derramado Espírito. Nessa ocasião especial em que Pedro recebe a visão e vem aquelas comidas imundas, toma, mata e come, etc., né? E na conversão de Cornélio, nós temos aí muito claramente a figura de Deus agindo na vida desse homem, coisa que já houvera sido ensinada no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento a salvação dos gentios já fora prefigurada, já existiram vários gentios que se achegaram a Israel, que eram tementes a Deus, e a ideia do temente aqui não é um temente no sentido de, por assim dizer, ser considerado da própria aliança, né? Mas aqueles que se chegavam à aliança, estavam próximos do povo de Deus, né? Então a salvação já ocorria no Antigo Testamento. E aqui no caso de Cornélio, nesse período de transição, onde havia, por exemplo, profecia, o Espírito estava sendo derramado, várias coisas se cumprindo, o livro de Atos tem todo um panorama específico e portanto, uma aproximação hermenêutica cuidadosa deve ser feita desse e de outros textos, para não tomarmos algumas coisas em Atos como regra. Por exemplo, se nós fôssemos colocar como regra que se você mentisse na hora de entregar seu dízimo aqui, né, ou qualquer outro irmão, tinha muita gente morrendo na igreja de hoje. Será que quando a gente entrega o dízimo, que não era o dízimo de entrega, a gente está morrendo aqui? Não. Então a gente não toma muita coisa ali como regra, certo? Primeira coisa. Além disso, é um momento de transição. E especificamente nesse caso, esse cidadão, ele estava passando sim por uma conversão, mesmo sendo gentio. E o propósito do livro de Atos é mostrar que inclusive os gentios foram alcançados pela graça de Deus. E você está lidando no processo disso, no processo de conversão desse homem. A narrativa está dizendo, ele é um homem temente a Deus, as boas obras aí, só por fruto de exegese desse texto, a gente tem que ver o que boas obras são essas que são mencionadas, mas certamente não são boas obras conforme nós temos estudado agora, porque a não ser que ele já fosse convertido, tá? Porque um texto mais difícil da palavra de Deus, Alberto, deve ser avaliado pelo princípio da analogia da fé, por todos os demais textos que versam sobre esse mesmo tema. Então, você está em dúvida desse? Você vai em todos os outros. E todos os outros vão ensinar justamente o que nós estamos ensinando agora. Então, esse homem estava nesse processo. Tá? Nem tudo você vai conseguir escrutinar perfeitamente. Por quê? Porque o processo da salvação, a ordo salutis, né, tanto a parte da regeneração, do chamado, arrependimento, fé, conversão, etc., não tem como a gente mensurar nem na vida de Cornélio, e às vezes na nossa também fica muito complexo medir isso. Para facilitar a resposta aqui, até para não tomar muito tempo da aula com isso, esse processo estava acontecendo com aquele homem, naquele momento, exatamente. Então, nesse processo, ele foi alcançado pela graça de Deus, né? E conforme a narrativa do Novo Testamento que nós acabamos de ler com você, tá bom? Isso em nada contradiz o que nós estamos mostrando aqui, estamos ensinando. Até porque, veja, que nós estamos cercando de todos os textos bíblicos para mostrar que o que a confissão está dizendo é a correta expressão da palavra de Deus. Textos
mais complexos, como é o caso desse que você menciona, devem ser analisados à luz destes outros mais simples que estão sendo trabalhados, tá bom? Muito bem. Abra, por favor, também sua Bíblia em Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Em Filipenses 4:13 está aquele versículo, né, que muitas vezes é usado equivocadamente: tudo posso naquele que me fortalece. Aí o pessoal fala isso como se fosse uma declaração triunfalista, né? Triunfalista, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo, na verdade, está dizendo: olha, eu já passei por tanta luta, sei passar pela luta, sei o que é também estar confortável, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a ideia é essa, que nós podemos realizar boas obras, praticar o bem segundo o querer santo do Senhor, porque Deus nos fortalece a fazer isso, somente por causa disso, pelo esforço de Deus em nós. Mais uma vez, abra sua Bíblia agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 6. 2 Coríntios 3, 5 a 6. Vou ler a partir do versículo 4 para fazer sentido aqui, tá, irmãos? Só para não pegar o texto pela metade. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, e veja que a confissão está dizendo que é por nós mesmos, né? Que não é por nós mesmos de forma alguma que realizamos boas obras. É o que Paulo está dizendo. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. E aí ele segue: pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, somente em Deus podemos praticar as boas obras, segundo o beneplácito do Espírito que opera em nós o querer e o realizar. E aí, irmãos, um último texto, Efésios 3,16. Abra, por favor, sua Bíblia em Efésios 3,16. Mais uma vez eu vou ler a partir de um versículo anterior para contextualizar. Vou ler a partir do 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, diz Paulo, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então a ideia de Paulo aqui é que sejamos fortalecidos no homem interior pela atuação do Espírito em nós, e aí a partir disso poder praticar as boas obras. Muito bem. Então até aqui, irmãos, vimos que o poder de fazer as boas obras não é nosso, provém do Espírito. E além da graça que já recebemos, nós temos que ter essa influência positiva do Espírito para operar o querer e o realizar em nós, segundo o seu beneplácito. E aí a confissão segue. Ela vai fazer uma qualificação aqui. Que qualificação é essa? Ela vai dizer: contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular, olha só que expressão, que chama muita atenção, estimular a graça de Deus que há neles. Estimular, irmã Sinara, a graça de Deus. E aí certamente você deve estar se perguntando: pastor, como é que eu faço para estimular a graça de Deus que opera em mim? Usando os meios de graça, irmãos. Estando na comunhão dos santos, ouvindo a palavra de Deus,
participando dos sacramentos. Nós gastamos diversas quartas-feiras aqui explicando pormenorizadamente a Santa Ceia, o batismo, a comunhão dos santos, a pregação da palavra de Deus por ocasião da exposição do Catecismo de Heidelberg. E aqui temos a informação muito clara nessa parte da confissão de que nós não podemos, é o Espírito que faz em mim, e aí nos tornar negligentes, como se fôssemos obrigados a fazer alguma coisa só quando o Espírito nos impelia a fazer. Não, eu vou ficar aqui quieto, e quando o Espírito falar. Aí tem gente que ainda fala assim, né? É quando o meu coração falar. Meu irmão, quando o seu coração falar, não escute não. Escute o Espírito, escute a palavra de Deus. Seu coração é uma fábrica de ídolos, que devem ser destronados diariamente pela graça de Jesus Cristo, que não negocia o assento do seu coração, o trono do seu coração com ninguém. Daí toda a prática do aconselhamento bíblico está norteada a isso, né, pastor? De ele chegando nesses ídolos que estão lá, para que eles sejam retirados e a glória, a atuação, o centro do nosso coração seja dado só a Cristo Jesus. Então, irmãos, devem esforçar-se para estimular a graça de Deus. Nós lemos agora Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É Deus quem efetua o querer e o realizar, mas é você que deve correr. Irmão, o evangelho, o caminho é estreito, é apertado. Nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Pastor, o senhor é arminiano? Não sou não estou dizendo que é pelas obras que a gente chega lá não. Uma vez que a gente está ensinando aqui que as boas obras só podem ser feitas em Cristo, mas isso requer de nós esforço. Há uma heresia terrível, dizer eu sou salvo, eu estou em Deus, estou em Cristo, e a pessoa não evidencia isso pela prática de boas obras, que é o que nós vimos, por exemplo, em Tiago na aula passada. A fé vem acompanhada necessariamente de boas obras. Então, irmãos, esforçar-se para estimular a graça de Deus em nós. Há um texto que eu gostaria que lêssemos com relação a isso, Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12, por bondade. Essa palavra é importante, irmãos, para nós essa manhã, tá bom? Então preste bem atenção. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Vamos ler juntos, por bondade, pausadamente. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Você entendeu o que está sendo dito aqui? Olha o que ele está falando. Desejamos, porém, que vocês continuem até o fim da carreira cristã, mostrando a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Enquanto aguardamos a nossa esperança, que é Cristo, diligentemente precisamos viver a nossa vida cristã. Ele está dizendo isso. Não negocie. Seja diligente na sua vida, na sua carreira cristã, enquanto você aguarda a Cristo Jesus, o seu Redentor, a volta dele. E ele segue, para que não vos torneis indolentes. O que é uma pessoa indolente? O que é, Sandro, uma pessoa indolente? Uma pessoa preguiçosa. O que é uma pessoa indolente, além de preguiçosa? Desleixada. Indolente é que o quê? Não se abala, né? A gente está ali falando, ensinando,
mostrando, e a pessoa entra por aqui e sai por cá, indolente. Não sejam indolentes, antes sejam imitadores daquele pela fé e pela longanimidade, irmãos. Longanimidade, o longo ânimo de um procedimento correto, herdam as promessas. Então, todo ramo que está na videira dá muito fruto. Se você não tem frutificado, não é sinal amarelo não, tá? De atenção, é sinal vermelho mesmo. Preste muita atenção nisso. Então, irmãos, os que alcançam pela obediência, diz aqui a seção 4, né? Fim da seção 3, deixa eu aproveitar aqui. Alguma dúvida com relação à seção 3? Alguma pergunta? Eliseu. Reverendo, só quando o senhor falou com relação à comunhão, quando o senhor falou com relação à comunhão, que os crentes eles devem se estimular, isso faz parte também das boas obras, isso me lembra aquilo que a gente tem em Hebreus, no capítulo 10, foi um dos temas de uma das nossas vigílias, quando acerca do privilégio dos crentes à presença de Deus, e ele traz uma série de etapas que nós devemos fazer. Então ele diz que nós devemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé. O uso dos verbos aqui no português, como aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, consideremos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras. E não deixeis de congregar. E no versículo 25 é interessante, porque nós vimos isso no seminário, porque aqui no português nós temos não deixemos, como se fosse uma continuidade de ações, mas no grego ele tem como se fosse um resultado daquilo tudo. Então nós guardamos firme a nossa confissão, nós estimulamos uns aos outros, e nós fazemos isso como? Então o verbo ele vem por parte dizendo não deixando de nos congregarmos. Me parece, se eu recordo bem, os 3 verbos anteriores estão no imperativo, e esse último verbo está subordinado ao último imperativo, que é o último verbo? Deixemos. Não deixemos de congregar, Consideremos uns aos outros. Consideremos uns aos outros. Então, estimular boas obras, e nesse estímulo de boas obras, esse verbo está ligado a este último, dizendo assim, inclusive falando da comunhão. Como isso tem relação direta com a comunhão, que é o simples fato de não deixar de se congregar. Então, às vezes a gente considera como a congregação estava na presença de Deus ou faltar o culto como sendo uma implicação direta apenas sobre nós mesmos, mas aqui a palavra de Deus traz como ela tem implicação direta no corpo de Cristo. Amém. Então, não deixando de se congregar para que nós possamos assim ter comunhão e considerar o nosso próximo. Isso mesmo, meu irmão, isso mesmo, muito bem. Ok, então fim da sessão 3, vamos para 4. Parece que eu só vou conseguir dar conta da 4. Eu preparei a 5 também, mas aí o pastor Alex vai se virar na 5, né, pastor? Vamos ver se vai dar tempo aqui a 4. A 4 diz, sessão 4, os que alcançam pela obediência a maior perfeição possível nesta vida, estão longe de exceder as suas obrigações. Então você olha assim, pensa aí, aquele irmão, você fala assim, rapaz, eu queria ser como aquele irmão, como ele é crente, piedoso, tal. Ele está longe, mas muito longe, muito, mas muito longe de exceder as obrigações que ele tem diante de Deus. Eu e você também. Os que alcançam pela obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exceder as suas obrigações. Nós estudamos aqui já na confissão o pacto das obras, que é a ideia de você tentar cumprir toda a lei para ser justo diante de Deus. Só quem conseguiu cumprir o pacto das obras plenamente foi Jesus Cristo. Nós não conseguimos. Pós-queda, lembra da doutrina da depravação total. A depravação total não quer dizer que nós somos tão ruins quanto poderíamos ser, mas quer dizer o quê? Que a minha mente, minhas afeições, volições,
o meu desejo, o meu afeto, o meu pensamento, as minhas ações, as minhas motivações, está tudo isso manchado pelo pecado. Por isso que eu só consigo fazer boas obras em Cristo por meio do Espírito Santo. Lembra lá da imagem de Deus? Nós fomos criados à imagem, já estudamos isso aqui também, a imagem de Deus. Aí você olha para um espelho, você está de frente com aquele espelho, o espelho está refletindo você, a imagem de Deus. Com a queda, pense numa pedra que foi jogada nesse espelho. O que aconteceu com o espelho? Ele trincou todo. Então, quando você chega de frente para o espelho, o ser humano ainda porta a imagem de Deus, mas a imagem distorcida. Ela está sendo restaurada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, essa imagem está sendo restaurada. Então, veja, que quem, pela obediência, tenta obedecer aqui, maior perfeição possível, está longe de exceder suas obrigações e de fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Vamos ler só 2 textos rápidos aqui, irmãos. Lucas 17, 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 10. Vamos ler juntos, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. Vá lá em Lucas 17, 10, para lermos juntos. Vamos lá? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Depois de fazer tudo que vos foi ordenado, você vai falar assim, sou apenas um servo inútil, porque fiz apenas o que eu deveria fazer. Isso tira de nós toda a glória e deposita toda a glória no Senhor. E outro texto, Gálatas 5, 17. Olha o que é dito, né? Um texto muito conhecido, né? Vou ler o 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A tensão que existe no nosso coração, né? A natureza velha que ainda habita em nós e a nova natureza que nos foi implementada. E ali há a tensão que ainda existe em nós. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, irmãos, essa noção do ser perfeito aqui traz ocasião para eu falar uma coisa importante para vocês, e com isso eu vou trazer 2 aplicações rápidas depois de falar. Havia uma doutrina, irmão, chamada perfeccionismo, que lida com a informação, o pensamento de que nesta vida é capaz de nós nos livrarmos de todos os nossos pecados e de sermos cheios de todas as virtudes, como se nós pudéssemos, de alguma forma, aqui ainda, como servo de Deus, não pecar e nos encher completamente das virtudes cristãs, completamente. A ideia disso, irmãos, tem origem em algumas palavras das línguas originais, né? No hebraico a palavra tamim e no grego a palavra teleios, ambas aí com diversas manifestações aí de ocorrências na palavra de Deus. O Antigo Testamento, por exemplo, diz lá em Gênesis 6:9, às vezes não na sua tradução, mas numa tradução possível, que Noé, Gênesis 6:9, Abraão, Gênesis 17:1, Jó,
1:1, Davi, também no Salmo 18:32, como homens perfeitos. Homens perfeitos? E aí, no Sermão do Monte, por exemplo, o Senhor Jesus diz aos discípulos: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus 5:48. Paulo, lá escrevendo aos crentes de Filipos, no capítulo 3, versículo 15, diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E o autor aos Hebreus insta aos seus leitores, dizendo: deixemo-nos levar para o que é perfeito. Hebreus 6:1. Tiago fala que aquele que controla a língua como homem perfeito. E João descreve sobre o amor perfeito que lança fora todo medo lá em 1 João 4,18. Aí você pensa, pronto, então eu posso ser perfeito. E aí, irmãos, edificando sobre essas passagens, alguns cristãos, desde os pais da igreja, desenvolveram essa doutrina chamada perfeccionismo, que tem duas linhas básicas. A primeira delas: os cristãos seriam capazes, pela graça de Deus, de se livrar completamente do pecado nessa vida. E, em segundo lugar, os cristãos recebem o Espírito Santo, já são perfeitos em amor. E é todo um desenvolvimento disso. Começa lá com um pai da igreja chamado Justino Marte. Ele diz que, depois de haverem recebido o perdão, os cristãos teriam de viver uma vida sem pecado. E aí ele chamou os cristãos de um termo técnico e dizia que eles, por terem recebido o Espírito, eram perfeitos. Depois dele, um outro pai da igreja chamado Orígenes também falou um pouquinho sobre isso. E aqui o Orígenes, irmãos, foi pai em conceito, mas uma espécie de precursor do monasticismo. Aquela turma que ia para os monastérios e acreditava, por aquelas práticas deles, que eles poderiam chegar à perfeição. Eles criam que, fazendo aqueles exercícios, até às vezes alguns se flagelavam, faziam um monte de coisa, que eles poderiam chegar à perfeição ainda aqui nessa vida. E isso nos ditos de Orígenes. Alguns teólogos já caminhando para o medievo, né, como Agostinho e Aquino, também identificaram a perfeição como uma visão beatifica, que é a ideia de ver Deus face a face. Ele vai dizer que alguns cristãos poderiam chegar a um nível tal que conseguiriam, como Moisés, ver face a face a Deus, mas isso não seria uma experiência cristã normal e reservada para poucos. Então veja que, daí aquela expressão, a irmã é beata. Já viram falar que a irmã é beata? Por que é beata? Isso no catolicismo, né? Por que a irmã é beata? Porque a irmã está buscando a perfeição, ela é capaz de chegar lá por meio daquele exercício, e nós sabemos que não é assim. Aí pronto, irmãos, alguns movimentos foram importantes nisso aí, como por exemplo o movimento do pietismo, o pietismo lá de Philip Jacob Spener, onde em uma época muito árida da teologia, onde os teólogos discutiam até o caminho que Jó fez, que Satanás fez antes de tentar Jó, há uma reação dizendo: nós precisamos que a nossa fé seja mais piedosa, vamos deixar essa parte de estudo de lado e vamos nos dedicar só à piedade. E aí John Wesley e outros depois vão se apropriar disso e vão dizer: é capaz de você, pela prática da piedade, se tornar perfeito nessa vida. Muito cuidado com isso. Nós não somos capazes de nos tornar perfeitos, como nos ensina a nossa confissão de fé. O alvo da perfeição, entretanto, deve ser o nosso alvo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Nós devemos buscar extirpar de nós todo o erro, mas com a consciência de que só seremos plenamente limpos, que o erro só será plenamente extirpado de nós, completamente, que só teremos condição de viver todas as virtudes cristãs quando formos glorificados em Cristo Jesus. Quando recebemos um novo corpo e estivermos na presença do nosso Deus, e aí o pecado vai ser plenamente retirado de nós. Prometi aplicações rápidas. Como eu deixei uma sessão sem expor,
fosse trazer duas aplicações rapidamente aqui. Uma da primeira sessão que estudamos, que foi a 3, e uma da sessão 4. Dependência do Espírito Santo para as boas obras é essa primeira aplicação. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer, à luz do que estudamos hoje, que o poder para realizar boas obras não é uma habilidade que está em nós, que é algo que provém somente de Cristo Jesus e do Espírito que atua em nós. E que, portanto, irmãos, isso significa que a realização de coisas boas, de obras boas, só é possível mediante a operação de Deus em nós, o que, portanto, deve nos levar a uma vida de coração agradecido. E mais do que isso, irmãos, cientes de que não é pela nossa própria capacidade, o que é que eu devo fazer? Buscar diligentemente, primeiro, conhecer esta verdade, se apropriar dela, e a partir daí, irmão, fazer uso de tudo que Deus está dando para que nós sejamos habilitados a fazer essas boas obras. A confissão diz, não é só pelo fato da graça que você já recebeu e do Espírito já está em você que você faz boa obra. Você precisa fazer algo, você precisa estimular a graça que há em você. E aí eu digo, preste atenção nessa expressão. Como é que você faz isso, irmão? Irmão, como é que a gente faz uma vigília aqui, e vem 2 gatos pingados? A última vigília foi terrível, as anteriores foram boas. Tinha bastante gente. Mas a última, eis aí um exemplo de como não utilizar as bênçãos e oportunidades que Deus tem dado. Você precisa fazer isso para estimular a graça que há em você, desenvolver a sua salvação e praticar as boas obras. Primeira aplicação. Veja quantas bênçãos Deus tem te dado aqui nessa igreja. Utilize-as, utilize os meios de graça dignamente para que você possa praticar as boas obras. Obviamente, o maior modelo disso é Cristo Jesus, que praticou boas obras sempre e agradou a Deus em tudo que fez. Segunda aplicação está diretamente ligada a essa, irmãos, não tem como desassociar, que é o estímulo que a confissão fala à graça divina. Eu digo aqui, a busca pela influência positiva contínua do Espírito Santo, é o texto da confissão, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso significa, meu irmão, para mim e para você essa manhã, que nós não podemos ser negligentes e ficar aguardando o Espírito nos mover para fazer alguma coisa, como lemos no texto da confissão. Eu estou aguardando Deus falar comigo, eu estou aguardando o Espírito me mover, quando na verdade é o contrário. Você diligentemente faz uso do que o Espírito já tem te dado, e a partir daí, o Espírito, o comum, o ordinário é isso. Deus é tão bondoso conosco, irmãos, que quando a gente está nessa letargia, mesmo estando em letargia, Deus tantas vezes nos desperta, quando Ele queria que fosse ao contrário, que mesmo, irmãos, mesmo quando não fôssemos impelidos, que buscássemos, para que a partir daí Ele aumentasse isso e nos impelisse. Então aquele crente que está ali, sentadão, de boa, irmão, e aí, tanto tempo na igreja, vamos atuar ali, vamos fazer aqui, tanta coisa para fazer, irmãos, tanta coisa para nós fazermos, e a pessoa sentada no banco da igreja. Estudamos dons espirituais por ocasião da nossa eleição de presbíteros e diáconos, e vimos, não tem nenhum crente sem dom espiritual. Cada crente é um mix diferente de dom, habilidades e talentos, que faz de você, quando mistura tudo isso, quando mistura um dom com uma habilidade tal, um dom com um talento tal, faz de você uma pessoa diferente de qualquer irmão que esteja aqui na igreja. É que nem a sua impressão digital, só quem tem é você, não é? No serviço do reino de Deus, você é diferente. Só você pode fazer com a mistura destas coisas que Deus te dá, que o Espírito te dá, como vimos hoje, para atuar na igreja. E se você não atua e não cumpre a vontade de Deus para isso, o que é que está acontecendo, irmãos? Algo terrível, algo muito ruim.
Então, que Deus nos ajude, nos mobilize a, como vimos, andar nas boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nelas. Lembre, o Espírito, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito tem o dom. Há diversidade de serviços, mas o Senhor mesmo, Jesus, deu o serviço. Como é que Jesus dá um serviço para você, mediante um dom, que Deus já lhe capacitou, já lhe deu, para que você exercesse esse serviço, e você ousa a não andar nas boas obras que Deus de antemão preparou? Que coisa terrível, né? Isso é uma incongruência, sabe por quê, irmão? Sabe por que é uma incongruência? Porque se Deus preparou a boa obra, você vai andar nela. Se você não tem andado, eu quero que você perceba aí, se você não tem andado, pode ocorrer de você estar frio, letárgico, e você precisa se arrepender e mudar isso. E pode também acontecer de você precisar repensar a sua relação com Deus e ver se você realmente está em Cristo Jesus. Crente frutifica e dá muito fruto porque está em Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e aplique a sua palavra aos nossos corações.